Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à TVB3 e ao nosso webinar sobre a nova lei de licitações e os impactos da nova lei nos projetos de infraestrutura, nas concessões e parcerias. Nosso webinar ele é promovido aqui em parceria da B3, Bolsa de Valores, com a Aliança para a Infraestrutura, que é uma iniciativa das entidades representativas dos modais de transporte, dos 4 modais, Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias, a Associação Brasileira de Terminais Portuários, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Aéreo e a Associação Nacional de Transporte Ferroviário. Então, boa noite a todos. Boa noite ao ilustre professor Marçal, que está aqui conosco. Boa noite ao Daniel Sonder, CFO aqui da B3. Boa noite ao Marco Aurélio, diretor da ABCR, ao Gesualdo Silva, da BTP, Diogo, da ANEA, e a Camila Rodrigues, representando aqui o Fernando Paes, da NTF. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes da gente passar a palavra para o Daniel Sonder, eu vou só dar uma repassada da dinâmica do evento para todos já ficarem cientes. A gente terá aqui a abertura, depois da abertura a gente vai ter aqui a palestra do nosso professor Marçal, e concluída a palestra, a gente vai passar aqui para algumas perguntas. Quem quiser mandar perguntas e comentários, pode mandar pelo chat da TVB3, que a gente vai tentar condensar e responder após a palestra, e em seguida a gente vai passar a palavra para os representantes das associações para as considerações sobre o tema. Boa noite a todos e bom evento. Daniel, é com você. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos, bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los nesse evento dentro da nossa estrutura da TVB3 e com amigos e convidados tão ilustres. Esse é um evento conjunto, como a Mônica falou, entre a B3 e a Aliança para a Infraestrutura, um webinar sobre a nova lei de licitações, e para a gente é muito legal poder colocar no centro das nossas discussões esse tema que é tão importante para a dinâmica do desenvolvimento e para a governança dos grandes projetos que vão viabilizar o investimento em infraestrutura no nosso país. A gente, hoje à noite, tem o privilégio de poder escutar o professor Dr. Marçal Justen Filho, um dos maiores experts nesse assunto no Brasil, e ele vai falar especialmente sobre os impactos possíveis da Lei 14.133 e como isso vai afetar os nossos projetos de infraestrutura. E o debate vai ser enriquecido pelo fato de que a gente tem os representantes que foram mencionados no começo, não vou falar os nomes completos das entidades novamente, mas a ABCR de rodovias, a BTP de portos, a ANEA de aeroportos e a NTF de ferrovias. E é muito bom a gente poder reunir esse grupo para esse debate. A B3 é uma infraestrutura de mercado financeiro e tem um compromisso, né, de contribuir para a evolução da agenda de projetos de grande porte no Brasil, seja pelo lado da assessoria aos leilões públicos, seja fazendo coisas como essa, que é reunir as pessoas num ambiente qualificado e com transparência para discutir os temas mais importantes da agenda nacional. Há 25 anos, a nossa companhia atua assessorando processos licitatórios, buscando viabilizar que bons projetos públicos incluem bons investidores. E a gente faz isso com muito orgulho, com excelência técnica, na nossa opinião, tentando trazer isenção e transparência e, com isso, contribuindo para aumentar a atratividade desses projetos, para que, ao final, o setor público possa concretizar projetos de infraestrutura, especialmente aqueles de transporte e mobilidade, mas também nos modais, nos setores de energia, nos setores de diversas modalidades econômicas. É super importante que a gente, como comunidade, né, dentro do ecossistema, todos que estão aqui, possamos entender essa nova lei de licitações e, com isso, ampliar as possibilidades de negócios e de investimentos no longo prazo. A gente sabe que a retomada do crescimento do país e a melhora das condições de vida das pessoas passa necessariamente pelos setores de infraestrutura. Fazer investimentos nessa área desonera os estados e municípios,
torna as empresas mais eficientes e produtivas e, no final, melhora a vida da população e gera empregos. Então, eu queria desejar um excelente evento para todos nós, que seja um debate rico, que a gente possa aproveitar e, mais uma vez, colocar a B3 à disposição. Vocês podem sempre contar com a nossa parceria para fazer o segmento de infraestrutura prosperar no nosso país. Muito obrigado e um bom programa para todo mundo. Muito obrigada, Sonder. Passamos, então, a palavra para o ilustre professor Marçal. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação, uma responsabilidade participar desse evento. Eu, antes de tudo, destaco a relevância da figura da Aliança para a Infraestrutura, eis que a BCR, a ANTF, a ANEA e a BTP representam os setores, talvez alguns dos setores mais significativos no tocante ao tema de concessões e de diferentes modelagens para investimento nesse setor. Obviamente, também manifesto minha admiração e agradecimento à B3, que se dispõe a trazer a infraestrutura, a sua adesão, o seu apoio e a sua competência para essa iniciativa. Eu vou tratar de algumas questões gerais sobre a Lei 14.133 e algumas questões específicas que foram objeto até de uma discussão prévia, uma solicitação prévia. De modo genérico, antes de qualquer coisa em termos específicos, é necessário nós termos em mente uma comparação entre a Lei 14.133 e os diplomas anteriores. Em princípio, nós podemos dizer, é uma lei que substitui as outras e, portanto, ela atualiza a disciplina que antes constava basicamente da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666, a Lei 10.520, que era a Lei do Pregão, e a Lei 12.462, que era a Lei do RDC. Em princípio, no entanto, nós temos um enfoque que é insuficiente. E por quê? Porque, de fato, a Lei 14.133, ela tem normas específicas sobre licitação e contratação administrativa, mas ela não tem apenas isso. E essa é uma compreensão fundamental sobre a nova lei. Porque a nova lei tem normas estruturadoras da atividade administrativa que pretendem impor, no âmbito do relacionamento entre administração e setor privado, uma concepção de integridade, de probidade, de respeito e boa-fé. Isso de um modo formal, superando algumas das limitações que eram clássicas, que são tradicionais dentro da nossa experiência brasileira relacionada com contratos administrativos. E, portanto, essas normas estruturadoras da atividade administrativa, que têm uma aplicação generalizada, que podem impor uma espécie de grande revolução no setor da administração pública brasileira. Por exemplo, tem 2 artigos que são fundamentais. O artigo 7º, que exige gestão por competências, que é uma concepção difundida no âmbito privado e que era absolutamente ignorada no âmbito da administração pública, que impõe formalmente a vedação, a atuação em conflito de interesses, que veda a acumulação de funções, que impõe mecanismos de controle interno, permitindo e evitando que uma mesma autoridade, produza decisões de conteúdo heterogêneo e impedindo o controle. O artigo 11 estabelece algumas das regras mais fundamentais que qualquer cidadão podia esperar em relação à administração pública, especialmente propondo um compromisso com um ambiente de integridade, de honestidade e de respeito aos interesses da coletividade e dos próprios particulares. É claro que há muitos temas que não têm solução precisa. Há muitas questões que permanecem duvidosas e isto gera insegurança jurídica. A característica fundamental da nova lei é tentar impedir, por outro lado, o engessamento da administração pública. Essa é uma das grandes críticas à Lei 8.666. A Lei 8.666 tem uma disciplina que não permite a adaptação da licitação e do contrato administrativo
para as circunstâncias do caso concreto. Pois bem, a Lei de 14.133 é uma lei muito mais ampla, tem muito mais artigo, tem muito mais palavras do que as leis anteriores. No entanto, no tocante à disciplina minuciosa e detalhada de editais e procedimentos licitatórios, ela remete isto a regulamento e ao edital. Ou seja, há uma autonomia para a administração pública configurar, caso a caso, a modelagem de licitações. Isso leva a uma relevância da disciplina do edital, que passa a ter uma função muito mais significativa do que tinha antes. Anteriormente, o edital era uma mera repetição da lei e naquilo que ele contrariasse a lei, ele era inválido. No âmbito da Lei 14.133, pode-se esperar um enfoque distinto. E as concessões? De modo genérico, a Lei 14.133 se destina a contratos de compra, alienação, obras e serviços, e não é destinada a disciplinar concessões de serviço público. Se nós examinarmos a disciplina específica sobre o tema na Lei 8.666 e na Lei 14.133, nós temos uma diferença aparentemente significativa. A Lei 8.666 dizia no artigo 124 que os seus dispositivos se aplicavam a licitações e contratos para permissão ou concessão, naquilo que não conflitasse com a legislação específica sobre o assunto. A Lei 14.133 tem um dispositivo equivalente. Diz, aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente a Lei 8.987, que é a Lei Geral de Concessões, a Lei 11.079, que é a Lei de PPPs, e a Lei 12.232, que não tem nada a ver com a história aqui, porque é a Lei de Contratos de Publicidade. Se nós observarmos, há pontos comuns da aplicação subsidiária. Em ambos os casos, as características inerentes aos contratos de delegação impedem que a Lei 14.133 seja aplicada direta e integralmente a essas licitações e contratações. Ainda a aplicabilidade, portanto, é a regra. No entanto, há pontos diferenciais. O primeiro ponto é que a Lei 8.666 aludia a contratos para permissão ou concessão, e a Lei 14.133 alude a leis 8.987 e Lei 11.079. Ou seja, literalmente, a Lei 14.133 não se aplicaria subsidiariamente às concessões disciplinadas por leis diversas. Ou seja, os contratos disciplinados no âmbito específico de telecomunicações, de energia elétrica, de rodovias, de portos, que têm disciplina específica, não estariam sujeitos à Lei 14.133. No entanto, uma interpretação sistemática leva a um entendimento distinto. Inclusive porque, como visto, a Lei 14.133 tem dispositivos não apenas sobre licitação, mas tem dispositivos genéricos sobre as limitações ao poder da administração pública, e esses dispositivos certamente se aplicam a todas as contratações e toda a atividade da administração pública. Bom, existem temas que expressam implicitamente, foram e são remetidos classicamente pela lei de concessão à lei geral. Isso já era feito na Lei 8.666 e continua sendo objeto de tratamento semelhante. Assim, por exemplo, condições de participação, requisitos de habilitação, outras condições, isso tudo passa a ser disciplinado pela Lei 14.133. Antes, as leis 89, 87 e as demais não previam os requisitos de habilitação. Simplesmente diziam, o edital disporá sobre o assunto, mas a interpretação clássica era de que isso envolvia a incorporação das regras da Lei 8.666. Continua sendo assim? Continua. Só que os requisitos de habilitação, a gente vai ver depois, não são mais os mesmos, necessariamente. Há uma questão de alocação de risco em que, por incrível que pareça, a disciplina das concessões foi como que incorporada aos contratos tradicionais. A ideia de alocação formal de risco, que é clássica dos contratos de concessão, foi incorporada pela Lei 14.133 para os contratos em geral. Não existe mais uma regra igual à do 65.2D da Lei 8.666, que dizia os riscos ordinários são do particular e os riscos extraordinários são da administração. Essa regra formal, fundamental, engessada, não existe mais. Cabe ao edital definir quais são os riscos de cada parte num contrato comum, que é basicamente aquilo que havia na lei, nas outras leis. Há uma regra, porém, irrelevante, porque a Lei 14.133 determina que a alocação de riscos deve ser disciplinada pela eficiência econômica. Cabe atribuir o risco à parte mais capaz de geri-lo. Aliás, uma
beabá da economia. Isto é incorporado pela Lei 14.133 e tem de ser reputado como aplicável aos contratos de concessão para evitar aquelas concepções clássicas que dizem todos os riscos são do particular. Há outras questões que envolvem aproximadamente algum tipo de influência da Lei 14.133 em virtude, basicamente, da sumariedade das leis que disciplinam concessões. Por exemplo, a Lei 14.133 traz uma figura nova, uma modalidade de licitação nova, que é o diálogo competitivo, e a gente vai tratar disso mais adiante com muito específico. É uma nova modalidade de licitação e a Lei 14.133 expressamente diz. Modificou expressamente a Lei 8987 e a Lei 11.079 para dizer que essa modalidade se aplica a esses tipos de contrato. Ao fazer isso, em última análise, ela quis dizer, olha, quando eu quiser que algo de procedimento de licitação seja aplicado a esses outros casos, eu vou dizer. Eu vou expressamente dizer, porque expressamente falou a propósito do diálogo competitivo, portanto, eu tenho de supor que aquilo que não foi dito expressamente pela Lei 14.133, em princípio, não se aplica. Mas há outro campo, que este é fundamental, que é os direitos e limitações de poderes da administração. Isso envolve, por exemplo, garantias. As modalidades de garantia continuam sendo basicamente as mesmas, mas há regras mais detalhadas na Lei 14.133, e eu vou voltar a tratar do assunto. Certamente, no entanto, há um campo enorme de relevância dos dispositivos da Lei 14.133 no tocante à proteção aos direitos dos particulares. A lei nova prevê, por exemplo, o dever de administração pública se manifestar sobre todos os pleitos que os particulares fizerem. É vedado à administração manter-se inerte diante de um requerimento, de uma manifestação, de um claim do particular. Todos nós que trabalhamos no assunto sabemos a relevância desse dispositivo. O artigo 123 estabelece isso. A temática de recursos também foi alterada em algum ponto, mas basicamente para assegurar efeito suspensivo a todos os recursos e a figura ser claro que a disciplina de recursos também, prevista na Lei 14.133, também se aplica às concessões. Bom, há algumas regras referentes a consórcios, que também são aplicáveis às concessões. Há uma regra geral adotada no artigo 15, que é, em princípio, sempre é cabível a participação de consórcios, o que envolve uma inversão da disciplina da Lei 8.666. Somente por exceção, e mediante uma solução justificada, não é cabível consórcio nas licitações da Lei 14.133. A eliminação da exigência de liderança do consórcio por empresa nacional. E aí vai uma outra questão relevante, que é a abertura da Lei 14.133 para o mercado internacional. Isso tem relação, inclusive, com a perspectiva do governo brasileiro, do Estado brasileiro, aderir ao contrato, ao GPO, né, que é o Acordo Geral de Contratações da OCDE. O Brasil aderiu a este acordo e está em vias de implantação, e este acordo impõe, naqueles campos específicos escolhidos pelo país, a vedação, a discriminação, direta ou indireta, relativamente a empresas estrangeiras. Portanto, dentro desse contexto, foi eliminada a exigência de liderança para a empresa nacional. Houve uma referência, uma alteração significativa naquela questão do somatório. É óbvio que um consórcio tem um significado na medida em que seja possível a união e a conjugação dos esforços dos consorciados, inclusive no tocante a requisitos de habilitação. A Lei 8.666 tinha uma regra clássica, que era dor de cabeça danada, que dizia que o somatório, especialmente da questão financeira, se faria na proporção da participação. Nunca ninguém conseguiu descobrir o que significava na proporção da participação de cada consorciado. Essa solução foi eliminada. E, portanto, vai se fazer o somatório pura e simplesmente, sem proporcionalidade com a participação do consorciado no consórcio. E há uma regra geral de acréscimo de valor para fim de habilitação econômico-financeira. Na Lei 8.666 estava previsto que é possível. Na Lei
14.133, se diz obrigatório, fazendo um acréscimo dos requisitos de habilitação financeira entre 10% e 30% quando houver a participação de consórcios. Ainda a regra clássica da responsabilidade solidária dos consorciados, com uma explicitação, tanto na fase de licitação como de contratação. Essa regra, ela impõe uma explicitação que antes era considerada como duvidosa. Antes se dizia, depois da contratação não há mais responsabilidade solidária. Aqui se impõe isto como obrigatório, mas obviamente tem de se supor que se houver uma SPE constituída especificamente para ser parte no contrato, a responsabilidade é só da SPE e não pode ser dos licitantes que participaram. Há uma autorização expressa na lei para a substituição do consorciado durante a execução do contrato, algo que era bastante óbvio, inclusive em face das regras específicas da Lei 8987, cuja disciplina é clássica, que é possível substituir os participantes da SPE, etc. e tal. Isso expressamente foi assegurado também para a lei, no âmbito da Lei 14.133. Há uma distinção de consórcios homogêneos e heterogêneos. Eu não sei, eu tenho essa ilusão. Quem criou essa distinção entre consórcio homogêneo e heterogêneo, eu escrevi sobre isso. Consórcio homogêneo é aquele que é composto por empresas que desempenham as mesmas atividades, que somam os seus recursos e os seus esforços. Consórcios heterogêneos são aqueles que são compostos por empresas dotadas de especialidade distinta, de tal modo que uma executa uma atividade e outra executa outra atividade. Então, uma faz construção civil, outra faz o desenvolvimento de tecnologia e outra traz os trens, por exemplo. Então, eu tenho um consórcio heterogêneo quando cada empresa faz uma atividade. Essa distinção foi feita especificamente para fins de habilitação técnica, para fins de definição da experiência anterior. Como você faz para avaliar a experiência anterior quando existe consórcio homogêneo e heterogêneo? Isso está expressamente nos artigos 67, não está, portanto, no dispositivo do artigo 15, que trata de consórcios. Bom, regime de garantias. A gente pode observar que as leis de concessão, nenhuma delas tem uma disciplina específica sobre garantias. Isso já, então, levava a norma específica dizendo que o edital devia dispor sobre as garantias. Normalmente se remetia às normas da Lei 8666, vai se remeter às normas da Lei 14.133, ou seja, a Lei 14.133 assume a função de norma de lei geral sobre o tema. O artigo 58 da lei prevê e autoriza uma garantia da proposta. Sempre foi um tema complicado esse. A garantia da proposta é prevista na Lei 14.133 como um requisito de pré-habilitação, diz a lei. Ou seja, não vai ser examinado propriamente na etapa de habilitação. Se o sujeito não prestar a garantia da proposta, ele não é admitido à licitação. Cabe ao edital dispor sobre o assunto. E tem as garantias em geral do artigo 96, que seguem basicamente a nossa tradição. Fiança, caução, seguro-garantia, tudo aquilo que a gente conhecia. Tem algumas regras bastante interessantes. Por exemplo, há uma previsão da suspensão da exigibilidade da renovação da garantia em caso de inadimplemento da administração. Se a administração deixar de cumprir as suas obrigações, o particular não está obrigado a cumprir a exigência de renovação da garantia, se e quando essa seguro-calção... basicamente, a ideia é seguro-garantia. Ou seja, quando ele fala em garantia, é óbvio que 100% dos casos é seguro-garantia. O restante da lei é letra morta. Ninguém vai fazer calção. Não conheço nenhum caso de calção. Nem de, eventualmente fiança bancária, sim. Mas, normalmente, o que se faz é seguro-garantia. Há uma disciplina específica do seguro-garantia no artigo 97, com a previsão, inclusive, para... é uma questão que foi muito discutida no Congresso, a possibilidade de elevação do valor do seguro-garantia para evitar o inadimplemento particulares, etc. Afinal, muita gente queria o performance bond no Brasil.
E todos que trabalham no setor sabem que é inviável isso no Brasil, não existe seguradora disposta a segurar, e o custo seria tão grande que seria inviável a participação de pequenas empresas. Portanto, acabou se encontrando uma solução de compromisso, permitindo que, em alguns casos, contratos que envolvessem obras e serviços de engenharia de grande vulto, que significa, na lei, mais de 200 milhões de reais, 30% do valor inicial do contrato fosse objeto de um seguro-garantia. E a possibilidade da seguradora assumir o objeto contratual, a cláusula step-in. Ou seja, ao invés da seguradora, no caso de inadimplemento do particular, ao invés da seguradora pagar o seguro, ela tem a faculdade de assumir a execução do contrato, recebendo, subrogando-se, em última análise, na execução do contrato, tal como se fosse o particular. Por outro lado, há uma regra explícita de notificação dos prestadores de garantia em caso de instauração do processo por inadimplemento. Se, por acaso, a administração pretender instaurar um processo, ela tem de notificar o prestador da garantia, e isso se destina a evitar um problema sério anteriormente, que era o seguinte: você terminava o processo, a administração terminava o processo, reconhecia o inadimplemento particular, e a seguradora dizia: não tem nada a ver com isso, você não me notificou, então eu vou começar tudo de novo agora. Bom, existe uma questão de prazos, porque as leis específicas, especialmente a Lei 8987, não tinha uma disciplina sobre prazo para apresentação de proposta. O artigo 18, inciso 3º, remetia a questão a edital. O edital fixa o prazo. Qual é o prazo? A aplicação subsidiária da Lei Geral de Contratações, e então a Lei 14.133 prevê a solução que normalmente eu diria que é aplicável para concessões. A contratação integrada tem um prazo de 60 dias úteis. O que é a contratação integrada? A contratação integrada é uma figura que surgiu no âmbito da Petrobras e que passou a ser difundida especialmente no âmbito do RDC. É uma contratação em que a administração pública não elabora nem projeto básico, nem projeto executivo para fazer a licitação. Ela remete isto à obrigação do contratado. Ora, basicamente, isso é uma concessão. Ou seja, na concessão também incumbe ao particular elaborar todos os projetos. A administração simplesmente diz o que ela quer, estabelece um modelo inicial. Portanto, rigorosamente, o prazo para concessões, seguindo o modelo de similitude, seria de 60 dias úteis, entre a data da divulgação do aviso e a data da apresentação de propostas ou da primeira formalização que existisse. É verdade que tem um problema da licitação de maior lance. Existe uma figura de licitação de maior lance que tem um prazo de 15 dias. Mas a licitação de maior lance da Lei 14.133 não tem nada a ver com o critério de maior lance que eventualmente se adota para concessão. A licitação de maior lance na Lei 14.133 é para alienação de bem, de direito. Então você vende. Não é um caso em que o particular tem de assumir, como usualmente acontece nas licitações de concessão, tem de assumir a elaboração de todos os projetos, examinar com calma e com uma profundidade maior todos os detalhes. Portanto, não me parece que a licitação de maior lance, ainda que o critério da licitação da concessão seja o maior lance, que isso vai ser aplicável para as licitações da Lei 8987. Existe uma outra questão, que é o problema da licitação de técnica e preço, que é admitida na Lei 14.133, tem um prazo de 35 dias. Ocorre que a licitação de técnica e preço, ainda que o critério ela se aplica mesmo ao raciocínio que eu expus antes, ou seja, uma licitação de técnica e preço na Lei 14.133 normalmente não é uma licitação de contratação integrada. Ou seja, o particular não vai ter a obrigação de elaborar projeto básico, ou pelo menos o projeto básico e o projeto executivo. Bom, portanto, eu acho que nós temos algumas regras que são inaplicáveis do artigo 155 sobre prazos mínimos, e a questão toda vai ficar da contratação integrada. Há uma questão de publicidade que daí nós temos uma dificuldade que vai nos causar uma discussão bastante significativa no âmbito da legislação atual. Para quem acompanha a vigência da Lei 14.133, há um problema que tem sido objeto de grande discussão, que é o artigo 54,
O artigo 94 e o artigo 134 se referiram a uma figura bastante peculiar que foi criada pela lei chamada Portal Nacional de Contratações Públicas. O Portal Nacional de Contratações Públicas é um site gigantesco, um hipersite, um hiper extraordinário site, cuja administração, para mim, só os computadores do Pentágono vão ser aptos a promover. Não acho que seja possível. O que tem esse portal nacional? Esse portal nacional vai conjugar as informações de todas as licitações, de todos os entes da administração pública federal, em todos os níveis. Todos os contratos, todos os termos aditivos, todos os cadastros, todas as informações, tudo que vocês imaginarem vai estar neste portal nacional de contratações públicas. E, além disso, todos os editais, todos os avisos, toda a publicidade é feita por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas, o qual ainda não está operacional, ainda não existe. E, portanto, tem-se dito que nenhuma licitação da Lei 14.133 pode ser implementada enquanto não houver a operacionalidade desse site. E, eventualmente, vai se dizer, olha, como que nós vamos fazer a publicidade das licitações e dos contratos das concessões? Porque, em princípio, esse tema também não é tratado na lei 14.000, das leis específicas. Se remete às normas gerais de publicidade. E isso é um tema que tem sido objeto de discussão no âmbito dos contratos em geral, mas que não foi objeto de discussão relativamente a concessões e permissões até o presente. Portanto, nós temos essa dificuldade. Há uma outra questão, que é o prazo de validade das propostas. A Lei 8987 diz que cabe ao edital disciplinar o assunto, e a Lei 14.133 também diz a mesma coisa. Ou seja, se eliminou aquela regra da Lei 8666 que dizia que as propostas tinham um prazo de validade de 60 dias. Essa regra não existe mais, se remete ao edital. Estrutura procedimental. Bom, cabe na legislação específica, basicamente, a estrutura do procedimento licitatório é feita, é disciplinada no edital, e isso tem a ver, basicamente, com critérios de julgamento que são muito peculiares. E isto afeta a modelagem do procedimento. Para quem tem alguma familiaridade com a Lei 8666, uma das distinções fundamentais entre a Lei 8666 e a Lei 8987 se relaciona aos critérios de julgamento, porque os critérios de julgamento para concessões são muito mais sofisticados do que os da Lei 8666. Você pode ter conjugação de critérios, maior retorno, menor retorno, ou seja, isso tudo afetava o procedimento. Como fica a questão no âmbito da Lei 14.133? A Lei 14.133 ampliou significativamente a complexidade do procedimento licitatório, remetendo isto à disciplina do edital. Mas, para vocês terem uma ideia, para quem conhece as licitações do RDC, fica um pouco mais fácil. A Lei 14.133 importou os modelos do RDC para a licitação em geral. Então, existem licitações presenciais e eletrônicas. Existe modo de disputa aberto, fechado, modo de disputa combinado. Isso tudo passa a ser admitido, fora a parte os procedimentos licitatórios propriamente ditos, as modalidades de licitação e o critério de julgamento. Então, você pode ter uma licitação extremamente sofisticada, disciplinada pela Lei 14.133, tal como se passa no âmbito das concessões. E isso, eu apenas destaquei esta hipótese que veda na Lei 14.133, que veda a utilização do modo de disputa aberto quando for adotado o critério de julgamento de técnica e preço. O que significa isso? O que é um modo de disputa aberto? Basicamente, é a sucessão de lances formulados pelos licitantes no estilo do pregão. O modo de disputa aberto é a figura do pregão, tal como nós praticávamos antes. Então, os particulares vão, comparecem e formulam propostas de valor sucessivamente mais reduzido ou de valor sucessivamente mais elevado. Pregão e leilão. A regra dentro do âmbito da Lei 14.133 é o modo de disputa aberto, ou pelo menos fechado e aberto. Quando o critério for o menor preço na Lei 14.133, é obrigatório que haja uma fase fechada, apresentação de propostas
fechadas. Abertas as propostas, é obrigatório ter uma fase de lances, até que se chegue ao menor valor possível ou ao maior valor possível, se for um caso de leilão. No entanto, se porventura o critério de julgamento for técnica e preço, é vedado o modo de disputa aberto. Significa o quê? Que você simplesmente abre as propostas e, eventualmente, pode convocar os melhores classificados, ou todos eles, para que apresentem uma proposta final. Mas não é possível sucessão de lances nesse caso. Seria aplicável isso aos pregões, às licitações de concessão? Talvez sim, porque no âmbito das concessões também se permite que haja lances sucessivos em alguns casos. A lei permite, a lei não exclui essa possibilidade da aplicação de lances sucessivos depois de abertas as propostas. Se por acaso essa é uma questão que vai ser discutida para frente, há portanto, uma interpretação integrativa das licitações da Lei 8987, tomando em vista a Lei 14.133, e isso envolve uma insegurança jurídica, certamente, mas envolve uma discussão que vai ser feita para o futuro. Condições de participação. Normalmente, quando a gente fala em condições de participação, a gente está falando de requisitos de habilitação. Eu tenho insistido, hoje, aliás, saiu um artigo meu publicado no Jota, tratando da distinção entre condição de participação e requisito de habilitação. O requisito de habilitação, a meu ver, é uma exigência relacionada à comprovação de que o licitante dispõe de condições para executar o contrato. É um requisito que prova a aptidão do particular para executar o contrato. E, por decorrência, o requisito de habilitação tem de ser proporcional, compatível com o objeto a ser executado. Por isso, os requisitos de habilitação clássicos, a meu ver, são aqueles relacionados à técnica e à capacidade econômico-financeira. Só que todas as leis, a Lei 8666 e todas as demais, e a Lei 14.133, consagram outras exigências como requisito, como condição de participação, que tem a ver com demonstração da capacidade do sujeito executar o objeto. Por exemplo, regularidade fiscal. O que a regularidade fiscal tem a ver com a capacidade do sujeito executar? Regularidade trabalhista. Ser falido ou não ser falido pode ser discutível, mas, enfim. E o que aconteceu? A Lei 14.133 acrescentou uma série de requisitos nesse campo. Por exemplo, passou a existir uma habilitação social. Antigamente a gente falava em habilitação jurídica e a regularidade era fazendária ou fiscal, depois passou a haver a regularidade fiscal e trabalhista, e agora há uma regularidade social que envolve o cumprimento pelo sujeito de requisitos relacionados a pessoas com deficiências. Se a empresa não tiver uma política nessa ordem, ela não pode participar, a lei pode estabelecer que ela está vedada a participar, o edital pode expor sobre o assunto. E eu posso imaginar que dentro dessa regularidade social, em virtude das evoluções relacionadas a diversas questões de direitos fundamentais, eu possa ter, a partir de agora, exigências relacionadas a minorias, de ordem sexual, de ordem racial, etc. e tal. Tudo isso como requisito de habilitação. Mas o que isso tem a ver com a execução do contrato? Nada. Tem a ver com políticas públicas. Isto é legal ou ilegal? É legal na medida em que a lei determine e que seja compatível com a Constituição. Portanto, eu não consigo enquadrar tudo isso no conceito de requisito de habilitação. O conceito de requisito de habilitação é muito mínimo em face disso tudo. E eu tenho a aplicabilidade da Lei 14.133 ao tema, porque a Lei 8987 e as demais leis não tratam das condições de participação nem dos requisitos de habilitação. Tem-se entendido que a Lei Geral tratava. Portanto, eu terei uma disciplina do assunto que vem da Lei de Licitações. E há, no modelo da lei, uma sequência, um segmento daquilo que era tradicional que nós conhecíamos. Há algumas regras que foram
simplificadas no tocante à qualificação técnica. A qualificação técnica sempre foi o tema mais complexo em termos de habilitação. É sempre onde há grandes discussões. E a Lei 14.133 incorporou diversas orientações à jurisprudência do TCU quanto a isso. E algumas regras são efetivamente inovadoras. Por exemplo, a exigência de atestados é limitada a parcelas de maior relevância ou valor significativo. Já existia na Lei 8.666. Só que daí se diz que somente tem maior relevância ou valor significativo aquelas parcelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% do valor contratual estimado. Ou seja, não é possível que você, a administração pública, eleja como um requisito de habilitação técnica algo que tenha um valor econômico irrelevante. Por outro lado, a exigência de atestados é limitada a 50% do montante das parcelas a serem executadas. Isso era jurisprudência do TCU e foi consagrado. A expressa referência à aceitabilidade de atestados emitidos no exterior, o que era uma dúvida, uma controvérsia, especialmente em face daqueles casos de exigência de registro do atestado no CREA ou no CAL. Então, existe essa expressa admissão. E, relacionado a isso, a admissão se limita à participação de licitantes estrangeiros sem a prévia necessidade de comprovação da inscrição no CREA e no CAL, ou isso eles terão de comprovar. Se, porventura, eles vencerem a licitação, eles têm de comprovar isso para fins de contratação. Uma possibilidade interessante que é a admissão da comprovação da qualificação técnica mediante a invocação de condições do subcontratado. Ou seja, desde logo se reconhece que não é obrigatório que o licitante disponha da qualificação e da habilitação integral. Desde que previsto no edital, é possível que os requisitos de qualificação técnica sejam preenchidos em parte pelo licitante e em parte por um subcontratado. E esse subcontratado pode ser apontado como partícipe por diversos licitantes distintos. Ou seja, eu posso imaginar que exista um único subcontratado em condições de executar um certo contrato no Brasil. E que esse sujeito, então, vai ser contratado por quem ganhar a licitação. Ele pode, portanto, ser indicada a sua identidade pelo licitante A, B ou C. E o licitante tem de comprovar o A, B ou C, tem de comprovar 75% da experiência anterior. E os outros 25% são necessariamente de um único, ou de 2, ou de 3, afinal, é uma solução bastante inovadora. E há uma regra interessante atinente ao cadastro. Está previsto um cadastro cuja função não é apenas de documentação dos requisitos de habilitação, mas também da experiência anterior. O cadastro deve conter as informações sobre o desempenho de um licitante em contratos anteriores. E este dado pode ser utilizado para diferentes fins, inclusive para fins de pontuação em licitações de técnicas. Se o sujeito for bem, ele tem no cadastro, seu cadastro, a informação. E a pontuação para fins de licitação vai ser aplicada para outros casos. Essa questão fica clara na disciplina da licitação quando o critério técnica e preço. O artigo 37 apresenta um cunho bastante inovador relativamente ao conceito de técnica e preço, dizendo: o julgamento da melhor técnica ou por técnica e preço vai ser realizado por 1. Verificação da capacitação e da experiência do licitante. Vejam, capacitação e experiência do licitante sempre foram requisitos de habilitação. Não faziam parte da proposta. Agora podem ser requisitos de habilitação e ser elementos de pontuação para fins de melhor técnica ou de técnica e preço. Atribuição de notas de requisitos de natureza qualitativa por uma banca designada para esse fim. Se prevê que na licitação de técnica e preço, a comissão, agora não mais chamada de licitação, é chamada na lei de comissão de contratação, ela é assessorada por uma comissão, uma banca específica, uma comissão, uma espécie de uma subcomissão, que julga a técnica.
Essa subcomissão deve ser formada por pessoas especializadas e que tenham conhecimento apto a julgar a técnica. E, além disso, a atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferidas os documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88. O parágrafo 3º do artigo 88 é precisamente aquele que fala do cadastro. Nós temos a questão do diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação nova que foi copiada quase literalmente da legislação da União Europeia. Em 2014, a legislação da União Europeia foi reformulada no tocante a modelos licitatórios. E uma das características dessa inovação foi a relevância da participação dos particulares na concepção e na construção do contrato. Uma das figuras previstas era o diálogo competitivo, que na versão de Portugal é o diálogo concorrencial. Mas é exatamente o diálogo competitivo. A cópia é quase fiel da legislação da União Europeia. E essa figura foi expressamente admitida para licitações na área de concessões. Como explicar o que é o diálogo competitivo? Tem algumas peculiaridades, mas uma explicação bastante simples e bastante fácil de ser entendida é reconhecer que essa modalidade ela se caracteriza por duas etapas distintas. Há um edital que convoca os particulares interessados para participarem da etapa inicial. Essa etapa inicial tem por finalidade discutir a administração e os diferentes interessados, discutir uma modelagem para o contrato. Uma modelagem que envolve questões técnicas, tecnológicas, modelos de toda ordem. Você pode imaginar modelo de cunho tecnológico, da solução técnica a ser adotada, do modelo contratual. Se imagina que esta figura se destina àqueles casos em que a administração não dispõe de informações suficientes para, unilateralmente, no momento inicial, conceber o contrato propriamente dito. Então, ela precisa da colaboração da sociedade e ela convoca a sociedade para formular isso. Não deixa de ser, alguns têm dito, uma espécie de evolução do procedimento de manifestação de interesse. Ou seja, em que o particular é chamado a formular sugestões para que a administração aceite, só que, nesse caso, a administração vai discutir com todos os interessados a modelagem. Quando o edital vai disciplinar, quando a administração estiver satisfeita, tiver encontrado um modelo, ela, então, decreta que encerrou a fase inicial e há um novo edital, que vai ser daí muito similar a um edital de licitação. Ou seja, tomará por base aquilo que foi discutido anteriormente, só que estabelecerá as regras de disputa, critérios de julgamento e assim por diante. E daí, então, será selecionado um dentre os licitantes que participou desde o início da fase inicial. Ou seja, não é possível alguém que não participou da fase inicial ter acesso a essa disputa num momento posterior, como se fosse uma espécie de um free rider que viesse se aproveitar dos esforços alheios. Essa figura ela é reservada para empreendimentos dotados de grande complexidade e eu tenho um enorme ceticismo quanto à viabilidade da sua utilização prática. Uma outra questão que tem grande relevo no âmbito da Lei 14.133 é a consagração formal do cabimento de arbitragem, ou seja, algo que já era difundido antes até de ser difundido para as contratações da Lei 8.666, é difundido no âmbito das concessões. Essas regras são expressamente incorporadas no âmbito da Lei 14.133, inclusive com referência, aí sim, inovadora, ao Comitê de Resolução de Disputas.
Essa comitê de resolução de disputa envolve basicamente a atribuição a um terceiro, ou a mais diversos terceiros, da atribuição de solucionar disputas basicamente sobre a execução de prestação. A correção técnica, o cabimento ou não de pretensões dos particulares, etc. E, normalmente, esse comitê de resolução de disputa não avalia um pleito de extinção do contrato, de indenização decorrente da extinção do contrato ou alguma coisa assim. Trata-se de solucionar divergências quanto à execução do contrato. Essa admissão, no caso da Lei 14.133, ela está expressamente prevista e se pode entender que, quando se admite arbitragem, tal como se passa nos contratos de concessão, implicitamente também se admite a adoção dos comitês de resolução de disputas, mas o que deve ser objeto de previsão no contrato ou instituição mediante termo aditivo. E essa é uma expressa referência da Lei 14.133. A arbitragem, diz a Lei 14.133, pode estar prevista desde logo no contrato ou pode ser adotada mediante termo aditivo. Isso se aplica também aos comitês de resolução de disputa. Há uma questão relacionada à disciplina das sanções. A Lei 8987 remete isso à disciplina do edital. E, classicamente, isto era objeto de submissão à Lei 8666. Continua sendo assim. As regras da Lei 14.133, elas tentam aperfeiçoar aquilo que era uma espécie de pântano na Lei 8666. Quem estuda a disciplina de sanções, ilícitos e sanções na Lei 8666 sabe que havia uma indeterminação, uma incerteza, uma insegurança muito grande. Então, houve uma tentativa de redução de incertezas quanto às infrações. A lei, então, tem um elenco de infrações. Consideram-se infrações as seguintes condutas. E daí tem um elenco nos seus incisos das diferentes infrações. E um esforço para a redução de incertezas quanto às sanções, dizendo, nas hipóteses do inciso tal e tal, cabe advertência. Nas hipóteses do inciso tal ou qual, cabe multa. Nas hipóteses tais ou quais, cabe a declaração de idoneidade. E uma outra figura que passou a existir, que é o impedimento a contratar. Em conclusão, eu tinha feito o desafio de falar de tudo isso em 50 minutos. No meu cálculo aqui, são 46 minutos até agora. Há incertezas sobre a disciplina legal? O que é certo? O que é seguro? O que é inquestionável? Não é possível dizer que tudo é inquestionável e certo no tocante à Lei 14.133. Mas qual é a novidade disso, cá entre nós? Alguém já disse que no Brasil nem o passado é certo. Então, nosso desafio como sociedade, como comunidade de operadores, é produzir certeza. A certeza não vem da lei, a certeza vem da atuação da sociedade como um todo e da administração pública a quem cabe conduzir as diferentes interpretações no tocante à contratação administrativa. Mas há certamente uma ampliação das limitações à atuação da autoridade estatal. A Lei 14.133 estabelece uma série muito mais ampla de restrições às chamadas prerrogativas extraordinárias da administração pública. As práticas que usualmente eram difundidas, elas, em grande parte, são reprimidas ou limitadas ou delimitadas pela Lei 14.133. Isto propicia, pelo menos como um início de modelagem, o aperfeiçoamento dos modelos de disciplina no relacionamento entre iniciativa privada e empreendimentos de infraestrutura, inclusive no tocante a concessões de serviço público e outros contratos semelhantes, como os arrendamentos de terminais portuários públicos e, eventualmente, outras figuras relacionadas a leis especiais. Há toda uma orientação de construção ou de reconstrução
de uma modalidade de relacionamento muito mais fundada na boa-fé do que na ideia de supremacia de interesse público. E sob esse ângulo, a Lei 14.133, como eu dizia no começo, ela pode significar uma grande revolução na administração pública brasileira. Eram as meditações que eu tinha a compartilhar com vocês nessa noite. Muito obrigado. Professor Marçal, muito obrigada pelos ensinamentos. Na verdade, 50 minutos passa muito rápido. Quando a matéria é interessante, aqui a gente tem muitos pontos para discutir, passou muito rápido e com certeza vai ser muito interessante se a gente tiver outros momentos para abordar os demais assuntos e aprofundar. São muitos itens aí, acho que a gente aqui da B3, principalmente no papel aqui de assessoramento aos leilões, né, e as concessionárias aí, os investidores e o poder público, a gente ainda tem um chão para andar aí, para consolidar os entendimentos aos poucos de como vai ser a aplicação. Muito obrigada pela exposição e pela ordem, então, eu vou passar aqui as palavras para o Marco Aurélio, diretor da BCR, para suas considerações. Muito obrigado, Mônica. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, agradecer ao querido professor Marçal, que nos brindou aqui com uma aula magna, né, muito percussiente nas abordagens, na profundidade, e como não poderia deixar de ser, professor Marçal, também muito percussiente em relação à cronometria do tempo, né? Então, acho que é um requisito e um conjunto de habilidades invejável. E acho que fica claro, fica evidenciado que, sim, a gente testemunha algumas mudanças em relação ao procedimento de licitação no âmbito das estruturas, a partir da Lei 14.133, e que, sim, muitas coisas acabam continuando como dantes no quartel de Abrantes. O problema em relação a essa segunda constatação é que o que remanesce ainda são algumas manchas de incerteza, quer no que diga respeito aos requisitos de habilitação em si, quer no que diga respeito à própria aplicação, embora isso seja novidadeiro, do procedimento do diálogo competitivo, que vai exigir muita coragem dos gestores para manusear a discricionariedade de estruturação do próprio projeto durante a licitação, como seria a lógica desse novo procedimento. Todavia, a gente pode ter hoje uma abordagem sobre as grandes condições de contorno que vão guiar o procedimento de licitação. Ainda é verdade que vamos precisar aguardar os órgãos de controle, o próprio Poder Judiciário, no processo de decantação, de cristalização dos entendimentos possíveis a respeito da nova lei, o que, todavia, não nos autoriza a aguardar essas interpretações ou essa sedimentação nos precedentes para avançar com os nossos projetos. Talvez esse horizonte de 2 anos de aplicação da lei tenha sido uma proposta inteligente, porque permite que a vida continue a despeito das dúvidas que ainda precisarão ser sanadas. Eu queria agradecer muito ao professor Marçal, queria agradecer muito à B3 por ter sediado esse evento, queria aproveitar esses 2 últimos minutos que me restam de falar sobre a Aliança para a Infraestrutura. A Aliança para a Infraestrutura é um movimento, não é uma nova entidade, não é uma nova associação, ela é fruto de um acordo de cooperação técnica celebrado entre a BCR, a PTP, a NTF e a ANEA, e que tem por objetivo buscar pautas convergentes de cada um desses 4 setores. Eu diria, inclusive, que é um movimento germinal e que tende a se expandir, inclusive, com a busca, com o convite a outros setores, para que a gente possa ter um fórum permanente de discussão desses temas convergentes. E entre os temas convergentes da Aliança para a Infraestrutura, nós estamos estruturando a nossa pauta de atuação a partir desses pilares. Entre os temas está, sem dúvida alguma, o intercâmbio de novidades regulatórias e novidades legislativas, a exemplo do que acabamos de materializar aqui nesse evento. E, adicionalmente, nós temos como um dos grandes pilares a busca pela sedimentação da ideia de segurança jurídica no país. Talvez a segurança jurídica seja uma das fronteiras
que ainda precisam ser desbravadas de forma definitiva no país. Por mais que nós tenhamos legislações minudentes, a verdade é que quer a aplicação dessa legislação, quer o processo criativo de novas leis, vem afrontando, vira e mexe, a estabilidade do ambiente de negócios no Brasil. E, se há a perspectiva de que é imprescindível a atração de investimentos privados para a ampliação da infraestrutura, para o desenvolvimento econômico, para a satisfação, para usar uma linguagem jurídica, dos ditos direitos fundamentais, é, da mesma maneira, inarredável que nós construamos um ambiente sólido, um ambiente de estabilidade. E, infelizmente, o diagnóstico que a Aliança para a Infraestrutura faz é de que há desafios que ainda precisam ser supridos. Nós vamos, portanto, aproveitando esse espaço para compartilhar com todos, nós vamos, portanto, no âmbito da Aliança, avançar com algumas iniciativas, com fóruns de debates, para que a gente possa, de uma vez por todas, alcançar ainda maiores avanços em relação a essa frente, que é a segurança jurídica e a construção de um ambiente amigável para o investimento privado em projetos de grande vulto no país. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez ao professor e à B3 pelo espaço. Muito obrigada, Marco, pelas palavras. Antes de passar a palavra para o nosso próximo diretor, chegou uma pergunta para a gente, professor. A pergunta seria: é possível incluir exigências ambientais e sustentáveis como exigência? Estou entendendo aqui da pergunta que seria para habilitação. Rigorosamente, não para habilitação, não para como condição de participação, mas certamente as exigências ambientais e sustentáveis são inerentes na Lei 14.133 aos requisitos de aceitação de proposta. Ou seja, a proposta deve ser, o edital deve prever que somente é aceitável uma proposta quando ela seja compatível com exigências ambientais e da sustentabilidade. E os critérios de julgamento, inclusive, devem compreender isso de tal modo que sejam desclassificadas as propostas que não sejam compatíveis com os modelos ambientais e sustentáveis. Portanto, você não entra na fase de requisito de participação, de condição de participação, mas você entra na análise da própria proposta. Obrigada. Passamos, então, agora a palavra para o Gesualdo Silva, diretor da BTP. Muito obrigado, Mônica. Professor Marçal, parabéns, mais uma brilhante aula, né, sobre o direito aí administrativo, abrangeu aí todos os aspectos. O setor portuário, nós aqui, os privados, não sofremos assim diretamente os efeitos, né, dessa nova lei, porque nós somos regidos pela 12.815, né, e a 866, agora a 14, né, ela é 14.133, ela é aplicada de uma forma subsidiária, né, lá nós temos a figura dos arrendamentos, mas de uma certa forma também nos afeta, porque as autoridades portuárias, que são as estatais, estão sujeitas, né, a essas leis para as contratações de obras, serviço e tudo mais. Eu concordo aí com a colocação, né, do Marco Aurélio, que a gente tem que buscar, sim, a dar um ambiente de segurança jurídica de fato, né? E não é somente, assim, editando leis que a gente vai conseguir essa segurança jurídica, mas, de uma certa forma, passa por aí, né? Porque os investimentos, eles só vêm quando nós temos a garantia, né, de que a situação pactuada no momento lá da licitação, no momento do contrato, né, não vai ser alterada em plena execução contratual, quer seja, né, por mudanças normativas ou mesmo por atuações de agências controladoras ou órgãos de controle. Então, é importante que essa previsibilidade do andamento do investimento seja mantida. Mas pelas colocações feitas, professor Marçal, mais uma vez pela brilhante aula, né, dá para entender que essa 14.133, ela buscou experiências, né, do pregão, experiências lá do RDC, né, e acoplou, vamos dizer assim,
a 8666, né? Mas aquela linha mestre da 8666, parece-me, dos controles, né, que a gente via sempre o setor público reclamando bastante da dificuldade, algumas coisas aí permanecem. Eu vi com bastante interesse a questão, né, que o senhor falou com relação a um poder maior sendo dado ao edital, né? O edital ele passa a ter uma condição de especificações melhores. Queria saber um pouquinho como isso de fato se dará, se as empresas, né, precisarão fazer um regramento específico para que também essa liberdade que está sendo dada lá em nível dos editais também não tenha um nível muito grande de discricionalidade. Bastante interessante essa questão da gestão por competências, né, no processo de escolha das pessoas que vão compor, né, vamos dizer assim, talvez a comissão de licitação. E também me chamou bastante atenção trazer, né, para esses contratos de serviço e contratação a questão também da divisão objetiva lá dos riscos, né? Realmente era muito tranquilo julgar todos os riscos, né, por conta dos empresários, quando na realidade a definição maior seria o risco, né, para aqueles que melhor têm condições de lidarem. Agora, o que eu mais gostei, o senhor se mostrou um pouco cético com relação à sua aplicabilidade, que seria esse diálogo competitivo, né? Que me parece, sim, de fato, onde o poder público, desde o início, ele aproveita a expertise do setor privado, né? Todas as habilidades, tanto na discussão, e depois na formatação. Eu espero que essa nova modalidade aí, de fato, ela tenha um ambiente de ser aplicada. O difícil aí vai ser caracterizar, né, que nível de complexidade deveriam ser os projetos para aceitarem isso. A gente viu que algo assim aconteceu com a 11079, a lei das PPPs, né? Era difícil enquadrar algum projeto, alguma concessão, vamos dizer assim, na PPP administrativa, porque sempre buscava deixá-la como concessão. Então, dependendo, né, da rigidez dessa interpretação do nível de complexidade, eu acho que sim, aí pode ter um problema. Achei bastante interessante também a participação do consórcio agora virar regra, né? Ou seja, antigamente falava-se da poderia permitir a participação de consórcio, hoje é o contrário, né? Se não for permitir, tem que ter uma justificativa. Eu acho que esses elementos são elementos, assim, que citados aí pelo senhor, que fortalecem um pouco, né, esse novo processo. Eu pensava que nós tivéssemos, que essa 14133 tivesse elementos mais fortes de inovação, né? Mas eu acho assim, que é um grande começo, né, um bom começo. Tá? Bom, eu agradeço, professor Marçal, mais uma vez, essa sua importante contribuição aí para a gente, aqui da Aliança. Também reforço aqui a importância, né, para nós dessa Aliança para a Infraestrutura. O nosso objetivo é discutir todos os pontos, né, todos os segmentos que podem influenciar a competitividade no Brasil e que possam deslanchar a infraestrutura, porque o desenvolvimento de um país, né, necessariamente passa pelo desenvolvimento dessa infraestrutura, que, em última instância, né, é a cadeia logística do país. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigada, Gesualdo. Passo, então, as palavras agora ao Douglas Almeida, representando a ANEA. Obrigado, Mônica. Bom, parabéns, professor Marçal. Sempre é muito bom ouvir o senhor aí, essas explanações, trabalhar com você, umas diversas vezes que já aconteceu aqui na associação. Então, é sempre engrandecedor aí poder assistir uma aula sua por esse tempo, e como a Mônica disse, né, passou muito rápido tudo isso. Então, que bom, mostra que o senhor é sempre muito didático. Só complementando aí as excelentes palavras do Marco Aurélio e do Gesualdo, né, sobre a aliança. Então, assim, é a nossa parceria da infraestrutura para uma evolução dela no país, o que a gente puder contribuir, nós vamos fazer, e essa é um compromisso nosso como aliança, e não como mais um novo ambiente de associativo, mas sim para a gente produzir valor aí para a nossa infraestrutura,
e ajudar os órgãos reguladores, ministérios e demais entes do executivo, do legislativo, na propositura de modernização, novos modelos e uma criação de um ambiente legal e regulatório no país que seja menos agressivo ou cumprir com a questão dos riscos que nós temos aí de um ambiente mais atrativo para os negócios. Acho que a nova lei de licitações, ela teve entrando aí muito nos temas que ainda serão objetos de regulamentação, né? Então, nós vamos ver o caminhar dela e que objetos de regulamentação virão para poder trazer essa efetiva percepção de melhoria no ambiente aí de negócios, né? Ela pode ter trago, assim, diretamente poucas inovações, porque ela teve a incorporação de várias outras leis, né? Mas ela trouxe um ponto também que é muito importante, que é a incorporação de jurisprudências do próprio TCU. Então, isso também é uma inovação que ela trouxe e que é muito relevante, porque aí já consolida tudo num ato regulamentar só, um ato legal só. Então, apesar da entrada de vigor dela de forma imediata, as demais leis, a 866, a 10520, a 12462, só serão revogadas assim em 1º de abril de 23, né? Então, nós vamos conviver aí com essa celeuma e esses desafios ainda com essas novas leis e com a lei agora em vigor, né? Essas novas leis, elas sempre trazem mais clareza, ou atualizações normativas, ou modernização, ajudam a melhorar, a aumentar a credibilidade do Brasil, diante de todos os desafios que nós temos como país, né? Para fazer um ambiente jurídico mais seguro, como foi colocado aí pelo Marco, pelo próprio doutor Marçal. Mas, pelo que estamos acompanhando nos leilões dos aeroportos, né, que inclusive não utilizaram dela ainda, o mercado aguarda muito a regulamentação, como eu disse. Nesses atos regulamentares é que serão imprescindíveis para que essa aplicação dela tenha uma avaliação um pouco conclusiva sobre a sua efetividade, né? E aí, sim, chegarmos ao processo de aumento do que todo mundo sempre diz, que é a segurança jurídica para o país, ou a segurança dos próprios processos licitatórios, né? A nova lei provavelmente só poderá ser aplicada com segurança jurídica nos futuros leilões. Então, vamos aguardar essas regulamentações, essa evolução acho que novas discussões a respeito do tema serão muito bem-vindas quando isso for acontecendo, e um aprendizado para todos nós que lidamos com esse ambiente regulatório de concessões no país e de infraestrutura. Obrigado, Mônica. Obrigada, Douglas. Passo, então, a palavra a Camila Rodrigues, representando aqui a NTF. Boa noite, Mônica, muito obrigada. Boa noite aos demais. Quero parabenizar o Dr. Marçal, eu tive a honra de trabalhar com ele, sou uma grande fã, ele é uma referência, né, no assunto, não só de direito administrativo, mas em especial de licitação. Então, é sempre muito bom ouvi-lo e aprender com todas as palavras que ele traz para a gente. Adentrando um pouco no setor de ferrovias, tem sido crescente, né, a expressão do setor viário na matriz de transporte nacional, e em breve teremos novas licitações como a FICO, a Ferrogrão, também a relicitação da Malha Oeste, e essa nova lei de licitações vai ser aplicada, a gente espera que seja aplicada nesses novos casos. Assim como também tem os investimentos que estão sendo trazidos pelas renovações antecipadas, e pode ser que tenha reflexo também nesses contratos já vigentes. Não sei se minha internet está falhando, se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, sim. Obrigada. Então, o que ouvimos hoje, né, assim como o Marco colocou, o Gesualdo e o Douglas, depois dos comentários a palavra do Dr. Marçal, seria essa busca da modernização da nova lei de licitações, também um objetivo de poder superar os gargalos que existem, né, no setor de infraestrutura, assim também como tentar uma proximidade com o mercado existente. Eu acho que esse é o principal objetivo, embora ainda tenha algumas incertezas, sim, a gente não saiba exatamente o que vai ser colocado, o que vai vir nos normativos,
mas eu acho que a busca é sim por uma segurança jurídica ainda maior, inclusive para o que se observa com pontos que foram colocados pelo Dr. Marçal, como, por exemplo, a atração de capital externo, requisitos de habilitação e de participação. Então, tudo isso é muito importante. É algo que todo o setor de infraestrutura, acredito que veja com bons olhos, porque a ideia é fomentar o setor de infraestrutura e, assim, proporcionar o crescimento nacional. Eu quero agradecer de novo e passo a palavra para a Mônica. Muito obrigada, Camila. Então, aqui, em nome da B3, mais uma vez, agradecer o professor Marçal pelo tempo, por estar conosco aqui e fazer essa apresentação com foco tão importante aí nos pontos que dizem respeito aos nossos projetos de infraestrutura e ao setor de infraestrutura como um todo. Também agradecer aí os representantes da Aliança. A gente vê aqui que 7h30 da noite quase, a gente está aqui com uma equipe de peso, com os diretores das maiores representantes dos setores de transporte, todo mundo aqui, junto com o professor Marçal, empenhado em conversar e aprender um pouco mais sobre a nova lei de licitações. Para a gente aqui da B3, como o Sonder disse mais cedo, é um prazer poder participar desse diálogo e, mais do que isso, viabilizar um ambiente qualificado e de transparência para discussões produtivas e que geram, de fato, conteúdo para o desenvolvimento dos projetos e do nosso país. Contem sempre conosco para as iniciativas, agradecer a todos os ouvintes, ao público que está aqui conosco até agora. A gente sabe que depois de um dia, né, de muito trabalho e às vezes com vários compromissos, ter um tempo para ficar até mais tarde, às vezes é complicado, mas a gente vê que aqui muita gente interessada também, ávida pelo conhecimento. Boa noite a todos e contem conosco aqui sempre. Um abraço. Até mais.